Isso. Pessoal, boa noite. Para mim é uma satisfação bastante grande. Estou agradecendo já aqui de antemão o Bruno pelo convite, porque é sempre bom a gente falar de comunicação e principalmente falar sobre comunicação para vendas, porque a gente não percebe, mas para se vender, a gente tem sempre aquela necessidade de falar e falar possivelmente bem do nosso produto. Como o Bruno mencionou muito bem aqui durante a fala dele, hoje é o dia do QR Code. Se você ainda não me segue, você tem a oportunidade de me acompanhar aqui também através desse QR Code, ou então direto lá no Instagram, Carlos Cunha Comunica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prospecção de vendas. Eu dou aula também de oratória e a oratória minha fala sobre comunicação assertiva, que é para ensinar as pessoas a falarem exatamente aquilo que precisa e na hora certa. E essa versão do curso também faz parte dos meus cursos de oratória, de falar em público, e hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre vendas e muitos destes cases que eu vou trazer aqui para vocês hoje têm muito a ver com os principais erros que eu tive no meu passado. Então, eu falo assim, eu, nos meus cursos de comunicação, tenho o costume de falar só sobre o que existe. A gente tem toda aquela questão da acadêmica, de estudar. Eu sou formado em marketing e jornalismo também. Trabalhei em rádio, dei aulas no Senac. E agora também recentemente trabalhei com assessoria política e agora estou colocando força aí nesses cursos de comunicação, nas palestras, mentorias e consultorias. E a primeira pergunta para todo mundo que quer vender: será que a gente sabe prospectar? Olha o silêncio. Porque o nosso elo principal é fazer exatamente essa ponte entre o interesse pelo nosso produto e também pelo fechamento da venda. E aqui a gente estava conversando um pouquinho antes ali no café, falando também sobre as características do bom vendedor. Porque tem muito produto que se vende por si mesmo e muitas vezes o nosso cliente não está procurando, saindo por aí à torto e à direito procurando um produto. Ele está simplesmente saindo aí para ser ouvido. Então, o bom vendedor, ele sabe ouvir, ele observa, ele pratica aquela escutativa, ele observa e pondera e também vai respeitando a opinião do cliente dele para, assim como a gente estava comentando ali, não é, André? Ele ser ajudado dentro da sua prospecção e ser ajudado dentro da sua decisão. Então, a partir do momento em que a gente vai conhecer um cliente, a gente vai apresentar o nosso produto, é interessante que a gente, acima de tudo, saiba ouvir. Pergunta básica para vocês: você vende produto ou oferece solução? Exatamente, isso é muito interessante, porque produto é simplesmente seria a mesma coisa que um cliente nosso chegar numa prateleira, ver um monte de coisa ali dentro do supermercado e colocar no carrinho. Mas a partir do momento em que nós temos a expertise de oferecer para ele a solução, de conseguir sanar, curar uma dor que ele está sentindo, automaticamente ele vai se decidir muito pelo nosso produto. E falando em produto também, quem que é o nosso primeiro produto? Nosso primeiro produto somos nós mesmos. Já foi até falado aqui, se a hora que o Bruno estava conversando com o Ney, se a gente não sabe se vender, se a gente não sabe se portar, dificilmente o cliente vai olhar para nós com bons olhos e, consequentemente, sentir a nossa autoridade e sentir o nosso posicionamento. Então, na hora de se apresentar para o cliente, nós temos que ter, acima de tudo, uma postura, o nosso olhar, uma linguagem adequada, porque a partir do momento em que o cliente foi com a nossa cara, foi com a nossa fachada, automaticamente ele vai querer conhecer mais sobre nós e, consequentemente, sobre aquilo que a gente está querendo vender para ele. Uma coisa bastante interessante que nós podemos fazer ao oferecer o produto é, acima de tudo, trabalhar objeções. Devemos, acima de tudo, mostrar os benefícios
E, acima de tudo, não ter medo de ser ousado, não ter medo de oferecer o nosso produto. Porque muitas vezes, até quando a gente está num mercado bastante acirrado e competitivo como nós vivemos hoje em dia, a gente tem vergonha de vender o nosso produto. Ah, o André já vende a mesma coisa que eu vendo. Ah, o Juliano vende a mesma coisa que eu vendo. Então eu não preciso me apresentar. Eu achei bastante interessante aqui também da Camila, porque a hora que ela foi se apresentar, ela falou assim: olha, eu faço a mesma coisa que o nosso colega aqui, que o Carlos faz. E isso é interessante, porque hoje em dia a gente não tem concorrente. Nós vivemos num espaço de network para estabelecermos cada vez mais elos e atendermos os nossos clientes dentro da expertise que a gente tem. E muitas vezes, quando a gente não tem tempo, não custa a gente fazer a indicação de um amigo, a indicação de uma pessoa, uma parceria. De repente, você está desenvolvendo um projeto que está além da sua capacidade, não custa chamar um outro companheiro para que ele também atue junto com você. Então, a partir do momento em que nós temos essa ousadia de falar assim: olha, eu também trabalho com o mesmo produto que o Juliano trabalha, a gente pode estabelecer uma parceria, inexistindo, deixando a concorrência inexistente nesse caso. Mais uma vez, ressaltando, você fala mais do seu produto ou você costuma ouvir o seu cliente? É sempre interessante a gente ter praticar a escuta ativa, porque a partir do momento em que nós ouvimos o nosso cliente, nós conseguimos adaptar o nosso produto a ele. E muitas vezes o nosso produto tem várias particularidades que, se nós não ouvirmos o cliente, a gente não consegue encaixar. Então, é bastante interessante, na hora que a gente vai apresentar o nosso produto, ouvir o cliente e falar e ter também a sensibilidade para que ele escute exatamente aquilo que a gente está querendo dizer para ele. E outra, é interessante que a gente fale somente o necessário, porque muitas vezes o cliente já se decidiu pelo nosso produto, mas aí naquela empolgação a gente começa a falar e acaba confundindo cada vez mais. Então, o interessante é falar o necessário, considerarmos sempre que o menos é mais e procurar ouvir mais o nosso cliente. Interessante também focar no preço em vez dos atributos. Este é um dos erros principais na hora da gente fazer a nossa prospecção. A gente fica comparando o preço, negociando forma de pagamento, negociando prazo de pagamento e esquece de falar do nosso atributo. Porque muitas vezes para o cliente é mais interessante ele prestar atenção no resultado final que ele vai receber a hora que ele adquirir o nosso produto, do que necessariamente a gente ficar falando para ele sobre preço. Então, este é um dos erros que a gente muitas vezes, no afã de vender, comete na hora de prospectar. Sempre que a gente for praticar também a escuta ativa, é interessante que a gente entenda as dores e os desejos dos nossos clientes. Fazer perguntas abertas. Me conta qual que é o seu maior desafio hoje ao adquirir esse produto. O que você procura? O que você busca? Parece que não, é uma coisa que pode parecer até romântica, mas a partir do momento em que a gente coloca o nosso coração também na venda, a gente percebe que o cliente começa a se afeiçoar a gente e a gente começa a entender cada vez mais o cliente. Criar interesse através de gatilhos mentais. Essa questão de gatilhos mentais é interessante a gente trabalhar também aquela questão da prova social, que é mostrar um case, mostrar um sucesso, mostrar um depoimento, que é exatamente isso que o Bruno estava fazendo aqui, que é até um case bastante interessante, de mostrar que esse espaço não é simplesmente um espaço para reuniões, é um espaço para network, para você conhecer várias pessoas. Então, a partir do momento em que você consegue colocar uma prova social, uma pessoa falando bem do seu produto, automaticamente esse produto vai começar a ser falado também até pela sua concorrência e você periga aí, no caso, se tornar até uma referência dentro de determinado segmento. O que é bastante interessante também dentro da nossa comunicação é a gente praticar a regra da clareza. Não prometer mais apenas para agradar. De repente, a gente tem um portfólio muito grande de produtos, mas para agradar, a gente acaba oferecendo mais coisas para um determinado tipo de cliente.
E qual é o risco que a gente pode correr com relação a isso? A gente não conseguir entregar porque está além da nossa capacidade. Então, é interessante que a gente nunca prometa mais do que a gente consegue cumprir, porque senão a gente acaba caindo posteriormente no descrédito. Uma frase muito interessante também do Seth Godin, que eu gosto de colocar aí dentro das minhas palestras e do meu curso, é: as pessoas não compram produtos e serviços. Elas compram relações, elas compram histórias e elas compram magia. E na hora de se comprar magia, significa dizer que a gente está vendendo algum produto fictício para o nosso cliente? Não. Ele compra a partir do momento que ele percebe que nós também temos um carinho especial com aquele produto. Ele compra quando ele percebe que a gente tem um apreço por aquele produto e a gente também está querendo fazer com que ele tenha o mesmo apreço por aquele produto do jeito que a gente tem. Então, é interessante a gente considerar isso. As pessoas não compram produtos e serviços, elas compram relações, elas compram história e elas compram magia. Posicionamento. Todo vendedor, todo comunicador tem que ter o seu posicionamento. Através da roupa, através da linguagem, através do olhar, através de entender o cliente. E isso também tem muito a ver com o tom de voz e com a postura e com a força que você coloca dentro da sua argumentação. Então é sempre interessante você falar com segurança e não com ansiedade. E hoje em dia a ansiedade é o mal do século e até nós que estamos acostumados a nos comunicar, a gente tem essa questão da ansiedade mesmo, principalmente quando a gente quer vender. E aí, muitas vezes, a gente deixa de passar segurança para o cliente e começa a demonstrar cada vez mais ansiedade ao invés de tranquilidade na hora dele decidir. Então é interessante que nós tenhamos cada vez mais uma respiração adequada, já interessante conhecer o cliente antes para saber o que a gente pode oferecer para ele. E falar sempre com segurança e não simplesmente com ansiedade. E em toda a comunicação também, é interessante que nós saibamos comandar uma negociação. Usar verbos de ação e clareza. Vamos agendar? Podemos formalizar? Porque muitas vezes a gente deixa muito a decisão na mão do cliente. Quando que eu posso voltar aqui para a gente falar sobre esse assunto? Quando que você poderia conversar comigo de novo a respeito desse projeto? Quantos de nós já não cometeu esse erro? E é uma coisa que pode passar despercebida, que a partir do momento em que você começa a perder venda, a perder alguma negociação por causa daquilo, você começa a pensar, você começa a raciocinar. Eu deixei muito frouxa a relação. É a mesma coisa que acontece com a gente aqui na nossa vida real. Eu vou tomar um café com o André, eu estou na frente do café, estou conversando com ele. Viu, André, qualquer hora vamos marcar um café. Viu, por que já não marca logo? Por que não fala assim, viu, amanhã, 9 horas, como você está para a gente bater um papo? Exatamente. Já faz o convite na hora. O que você vende? Olha, eu vendo curso de comunicação assertiva e você está com gap exatamente nessa área. Vamos conversar na próxima semana, na hora que você tiver uma folga na sua agenda, para a gente falar mais sobre isso? Então, não custa a gente ser ousado. Tem tudo a ver com a nossa ousadia essa parte. E outra, não adianta ter vergonha, gente. Se a gente quer vender, a primeira coisa que a gente tem que esquecer é da vergonha. E outra, ter autoridade, ter clareza na hora de colocar os nossos argumentos. Esqueça o vamos nos falando, prefira uma definição de data e horário. Olha, já que eu apresentei meu produto para você, então a gente vai se falando aí, qualquer hora a gente fecha. Não vai fechar nunca. E outra, sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa pode fechar com alguém que é pior do que você. Você olha o serviço daquela pessoa e você fala assim: meu, eu faria melhor. Mas sabe o que faltou para você? Ousadia. Falar para ele o que você faz e o que você consegue resolver. Aí, a partir desse momento, você também cria autoridade e se posiciona.
Na hora de fazer contato, dependendo do produto que você vende, não é interessante você mandar para o seu cliente para ele entender aquele PDF com 18 páginas que você vai mandar no e-mail. Ele não vai ler. Então, é bem interessante você usar o poder de síntese para qualquer tipo de comunicação. Então, isso também ajuda a facilitar a sua comunicação. A sua comunicação fica mais assertiva. Ao invés de você mandar praticamente para ele uma enciclopédia para que ele desmembre tudo aquilo e encontre alguma dúvida e ligue para você, já vai explicando para ele. Evita mandar aqueles PDFs, aqueles e-books que você sabe que ele nunca vai conseguir ler. Hora da decisão, a hora que a gente mais gosta, aquela questão do fechamento. O que separa quem conversa e de quem converte? Primeiro, com relação à proposta, evitem aqueles documentos que não têm tanta clareza. Explica para o teu cliente o que ele vai receber se ele comprar o teu produto. Outra coisa, evite encaminhar aqueles PDFs com aquelas páginas intermináveis. Isso é bem interessante a gente ressaltar. E na hora da proposta, uma solução, montar uma apresentação impactante para também você ter a oportunidade de fazer ao vivo. Acho que era você, Matheus, que estava conversando ali sobre as apresentações. Eu achei muito interessante isso. Falei assim, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui dentro do nosso bate-papo. Porque a partir do momento em que você já se imagina fazendo uma apresentação ao vivo para o seu cliente, automaticamente você já vai achando algumas soluções para apresentar para eles algumas soluções que sejam novas. E isso facilita bastante na hora de você fazer o seu fechamento. E acima de tudo, isso demonstra a confiança que você tem no seu próprio produto. Na dúvida, o que você precisa fazer para tomar uma decisão? Nessa hora, você deixa a decisão diretamente com o cliente. Ou então, aquela coisa que eu falei numa consultoria que eu dei no mês passado para um pessoal que estava fazendo um treinamento comigo. Você acha que esse não é o momento? Por quê? A pessoa ainda vai ficar com dúvida. Mas aí, se você quiser dar aquela humilhada mesmo, se você quiser acabar com a pessoa, você coloca: Ah, entendi. Então não é você que decide? Aquela hora você mexe com a moral da pessoa. Então, ou ela vai decidir na hora, ou ela simplesmente vai falar para você que não se interessa pelo seu produto. Mas a partir do momento em que você pergunta para a pessoa se não é ela que tem o poder de decisão, automaticamente ela vai te dar uma resposta para você também não ficar enrolado e sair ali com alguma crise de ansiedade, porque não sabe se o cliente fecharia com você ou não. Outra coisa que é muito interessante para a gente, muitas vezes a gente sai com tanta vontade de vender, com tanta vontade de negociar, que quando a gente recebe um não, a gente vai e abaixa a nossa cabeça. Então, eu coloco sempre isso aí dentro dos meus cursos. Não desanime em caso de uma negativa ou de uma relutância do seu cliente. Muitas vezes o problema não está com você. Muitas vezes o problema não é o seu produto. Muitas vezes o problema está com o cliente. Ele não está no momento dele. Então, a gente tem sim que dar o próximo passo com dignidade. E essa coisa bem para empoderar mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que o cliente não fechou com a gente por uma culpa nossa na hora da apresentação. Mas muitas vezes a gente já está preparado, o nosso produto é muito bom, só que o cliente simplesmente não quer. Então, a gente tem que tirar um pouquinho esse peso de achar que se não houve um fechamento, é uma culpa nossa e a gente fica se martirizando por isso. Conquista quando a gente fecha finalmente. Diga algumas palavras de entusiasmo para o seu cliente. Olha, você está ficando com o melhor produto. Nós já temos várias experiências no mercado e você vai ser mais um cliente satisfeito. Isso é legal porque você também ajuda a empoderar o seu cliente. Você se torna amigo do seu cliente ali. E outra, reforce cada vez mais o poder de decisão dele. Olha, você fez uma ótima escolha, você não vai se arrepender. E, para encerrar, é aquela questão de apertar a mão do cliente com firmeza.
quer dizer, negócio fechado. Então, isso é muito bacana e faz com que você fidelize cada vez mais o seu cliente através da sua postura. E uma reflexão aqui, ó, o compromisso. Fechar uma venda não é simplesmente você emitir mais uma nota fiscal ou aumentar o seu faturamento. Fechar uma venda é estabelecer um relacionamento. Porque muitas vezes aquele cliente que acabou de fechar com você, ele vai, a partir do momento em que gostar do seu trabalho, ele vai te indicar para outras pessoas. E outra, é muito bom quando a gente faz também com que o nosso cliente posteriormente se torne o nosso amigo, se torne o nosso principal player na hora de fazer alguma indicação. Aqui, como a gente está nessa época do QR Code, se você puder apontar aqui para a tela para responder uma pesquisa de satisfação também a respeito dessa palestra, desse bate-papo, é muito interessante para que a gente consiga cada vez mais aprimorar na hora de fazer as outras apresentações. E aqui eu vou deixar uma reflexão com vocês, e se vocês quiserem fazer outras perguntas, a gente bate um papo também a partir de agora. Vender é iniciar um relacionamento. O pós é tão importante quanto todo o processo. Não é simplesmente vender, entregar o produto e nunca mais falar com o cliente. É sempre interessante também que a gente estabeleça depois uma relação de confiança, uma relação de continuidade com ele, e a partir do momento em que a gente tem mais alguma coisa no nosso portfólio, ir lá e conversar com o cliente e apresentar. Porque é interessante que a gente faça cada vez mais a comunicação e estreite cada vez mais os nossos laços com os nossos principais clientes. Pessoas, alguma pergunta? Bruno? Eu tô com o microfone aqui. Deixa no slide lá, que acho que o pessoal vai voltar para ver o QR Code. Hum. Enquanto isso, vocês viram o que é comunicação, né? O Carlos trouxe uma palestra. Olha o quanto de conteúdo que ele trouxe na velocidade que ele trouxe. Rapidinho deixou o recado. É, Comunicação assertiva que eu estou preocupado também, porque a gente tem que fazer network aqui com esse pessoal. exatamente. Mas agora eu vou deixar o microfone aberto aqui para perguntas e eu vou estimular aqui para vocês. Tragam perguntas e até coisas práticas aqui para a gente poder trazer um pouco mais de dinamismo aqui para nossa oficina. Então tá aberto aqui, ó. Aí, ó. A Edna já puxou a fila. Eu vou fazer um comentário de Oi. uma situação que também eu vejo acontecer muito quando alguém procura para vender. É a tal da mensagem no WhatsApp que é assim: oi, bom dia, tudo bem? E fica nisso. E aí, num período que eu trabalhei como CEO de uma empresa e que eu recebia, às vezes, contato de prestador, eu não respondia, porque chegou uma hora que eu falava assim: tá, oi, tudo bem? Eu não vou responder esse oi, tudo bem. E ficava lá. E aí, depois, dia seguinte, a mesma coisa. Ai, desculpa incomodar. Tudo bem? Aí, tipo, não, tá bom, o que, que você precisa? Ah, não, eu tô com uma situação aqui, a gente precisa renovar um contrato, ou, enfim, qualquer coisa que fosse. Mas a pessoa não desenrolava. Então, acho que esse também é um ponto, né? Quando você quer abordar, oi, tudo bem? Bom dia, eu sou fulano, e já seguir, né? E não ficar esperando a pessoa te dar o bom dia para você, ou boa tarde, sei lá, para poder dar o próximo passo. Isso era uma coisa que eu Sim. vivia. Como é que você chama? Edna. Edna. É bem isso mesmo, porque muitas vezes a gente imagina que o pitch tem que ser só aquela coisa de apresentação ao vivo. Mas não, você tem que fazer um pitch verbal, um pitch por escrito também. Quer dizer, oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal, trabalho com um produto tal e gostaria de saber se você tem necessidade desse produto, quando podemos conversar. Sabe, então, você tira também aquela questão, né, André, do TDAH das pessoas. Já pensou, você pega, oi, aí você fala, oi o quê, mas? E aí? Aí o que que acontece? Se você já se apresenta, a outra pessoa, você já dá a opção para outra pessoa, por exemplo. Se ela se interessar pelo seu produto, ela vai retornar, e se ela não retornar, você fala assim: bom, acho que ela não está no momento dela, ela não gostou, e beleza, você passa para outra. Mas essa coisa de mandar um oi, tudo bem, e deixar o negócio no ar, é a mesma coisa de falar assim: vamos marcar um café. Tá, quando, onde e com quem? Faz sentido. Dando continuação ao que ela está falando, também entra a insistência
do WhatsApp. Então, eu já te mandei um folder que seja. Oi, bom dia, te mandei um folder. Você não respondeu. Aí no outro dia eu vou te mandar outra coisa, ou na outra semana, a lista de transmissão. Uhum. E eu continuo te enviando sem você me responder. Então, assim, eu, Celeste, já viro, assim, mesmo que eu queira o seu produto, eu já não vou comprar. Porque, para mim, parece muito uma linha de produção. Eu só estou te jogando, te jogando, te jogando, e não tem uma comunicação. Tá acontecendo isso comigo, inclusive. Tá? E não quero ser mal educada de virar e falar, viu, pode me tirar da lista de transmissão, mas eu vou precisar fazer, porque é muito chato. Sim, Tá? sim. Uma coisa é eu falar com você uma vez, você não respondeu, e eu preciso, acho que, respeitar o seu espaço. E Uhum. não estar ali toda semana te mandando uma propaganda do meu produto sem você responder, né? Essa questão da lista de transmissão é interessante quando a gente mesmo percebe que está incomodando, mandar uma mensagem, olha, se você não quiser mais responder, envia uma mensagem, remover. Tudo bem, remove e já era. E outra, muitas vezes também, qual o seu nome? Celeste. Celeste. O que acontece também é que muitas vezes a nossa lista de WhatsApp acaba es- é, sendo desatualizada e a gente manda para a pessoa e muitas vezes também a gente tem que levar em consideração o seguinte, às vezes a pessoa nem está mais com aquele número e nem está recebendo também a nossa comunicação. Né? Mas essa questão que você fala de toda semana ficar recebendo praticamente a mesma mensagem é totalmente irritante. Eu já recebi várias e já respondi também, remover meu nome na lista, remover da transmissão. Hoje em dia, o que a gente vê também na internet, principalmente quando você vai fazer algum curso dentro desses saiba mais aí, dessas landing page que o pessoal coloca muito no Instagram, é o pessoal te inserir em várias comunidades. Meu, isso aí eu acho uma coisa totalmente invasiva. Dali a pouco você fez eu tô querendo fazer um curso com a Celeste, aí a Celeste me manda uma mensagem lá, me insere em várias comunidades e de repente o que que acontece? A gente começa a receber vários e-mails, várias comunicações de comunidades dentro do WhatsApp que a gente uma só comunidade já resolveria, mas o pessoal ainda continua incomodando a gente. Você tem toda a razão na hora de falar dessa questão da lista de transmissão que o pessoal te insere. Sim, sim. Uhum, exato, exato. Tem até, isso aí é até legalizado. Tem um período que as empresas podem mandar o telemarketing para você. Só que não está sendo observado. É exatamente isso que acontece. Boa noite. Boa noite. Fazendo gestão empresarial, a gente percebe que, principalmente micro e pequenos empresários, se a gente fosse fazer uma análise SWOT, a fraqueza é vendas. Inclusive a minha, como consultor, também é. Uhum, E a pergunta que eu queria te fazer, você como especialista, né, se eu fosse descrever um processo de vendas, eu teria a prospecção, eu teria uma apresentação, eu teria um orçamento, eu teria um fechamento de contrato, e o que eu tenho assim em mente é que são num processo de vendas, né? Você quer chegar a uma venda final, mas você sim. tem fases com características diferentes. Hum. Você enxerga dessa forma? Exato, cada fase tem uma característica diferente. É isso que você falou, Elder, é a questão do funil. E isso é muito difícil também, muitas vezes, porque às vezes a gente vai prospectar um cliente que a gente não conhece muito bem ele. Então, interessante, Elder, a gente fazer um primeiro contato para entender realmente quais são os passos pelos quais a gente vai ter que atacar esse cliente para conseguir um fechamento. Porque muitas vezes, lembra, tem um slide aqui que eu até coloquei, muitas vezes a gente fala muito durante uma venda. E outra, às vezes a pessoa está já interessada no seu produto, ela quer saber mais como ele funciona do que como você faz passo a passo até ela chegar ali. Então, a questão seria ligar, conhecer mais o cliente. É um processo fácil? Não é um processo fácil. Nem sempre, hoje em dia, como a gente muitas vezes costuma trabalhar no varejo, mandar várias comunicações para
vários clientes, muitas vezes a gente deixa passar despercebido alguma fase do processo. Então, se puder, dá uma ligadinha para o cliente para entender realmente o que ele quer, já ajuda nesse fechamento. É um processo fácil? Não é. A gente tem que, às vezes, ser mais intuitivo com relação a isso. Ouvir um pouquinho a intuição. Fala assim, não, para eu passar para o funil, levar o cliente dentro desse funil de vendas, eu tenho que passar por vários processos, mas muitas vezes dá para pular algum processo para tentar manter essa cadeia. Pensa nisso. Sim. Não. Eu... Ah, Camila. Eu gostaria apenas para reforçar umas 2, 3 dicas de oratória na prática. O que que Ora- você oratória assim, no nível de falar e se comportar na questão focada só na oratória enquanto a gente estiver em atendimento, por exemplo. Ah, entendi. O que a gente tem que fazer? Primeiro é aquela questão do pitch, do nosso pitch de sucesso. Porque hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de dispersão durante uma entrevista. Então, é interessante que você conheça o seu cliente, conhecendo o cliente, você foque no produto que você quer vender e, a partir desse momento, faça com que o cliente canalize exatamente as dúvidas para dentro daquilo que você está realmente querendo vender para ele, para evitar esse tipo de dispersão e a gente chegar lá para oferecer um produto e acabar falando sobre outras coisas. Então, Camila, não é aquela questão de ser deselegante e ser mal educado, não. É aquela questão de ter foco mesmo. Respondi sua pergunta? Dicas de oratória, porque a gente vê muito na prática que a maioria das pessoas, quando busca a comunicação assertiva, ela também pensa, mas como que eu vou falar? Eu fico nervosa, eu fico inseguro, então eu tenho vergonha. Então, assim, mais para reforço a todos, dicas de oratória na prática mesmo, para que a gente consiga anular algumas inseguranças que todos carregam, por exemplo. Entendi. Essa questão também vai muito da gente se posicionar. A partir do momento em que a gente chega num cliente, muitas vezes, eu até estava conversando com uma amiga minha na tarde dessa terça-feira, exatamente a respeito disso. Muitas vezes a gente sabe o assunto, a gente conhece determinado assunto, mas a gente pratica aquela questão da autossabotagem. Então, a autossabotagem é um dos princípios assim básicos que faz com que a gente se derrube na hora de partir para cima de um determinado cliente. Então, é aquela coisa de empoderamento mesmo, Camila. Não tem como. A partir do momento em que você chegou em determinado lugar, você é a dona da situação e aquela questão que a gente até comentou aqui, de dar o seu comando. É você conduzir e não ser conduzido. Tá? Então, porque a partir do momento em que a gente começa a dispersar ou começa a deixar que o cliente vá divagando, a gente perde o foco. Então, a questão da oratória é aquela questão: não seja conduzido, conduza. Chegue, mostre o seu posicionamento e fala para o cliente a que você foi lá conversar com ele. Ajuda bastante. Então, é aquela questão: se empodere mesmo, sabe? Chega, coloca e fala assim: aqui é a Camila que manda, é aqui a Camila que vai colocar o ponto de vista dela. Não existe fórmula melhor do que essa. Porque a gente chegar num cliente e amolecer, aí você não consegue chegar numa conclusão nunca. Tá? É, em relação a essa parte, o que que eu estou aplicando e praticando agora? Nesse caso, perguntando se está me entendendo. Porque, como eu falo de logística há muitos anos, para mim é normal. Sou consultor de logística e por aí vai o meu pitch. Só que eu me esqueço que a pessoa não faz ideia o que significa logística exatamente. Então eu tenho que fazer o meu pitch e ensinar. Aí, você está me entendendo? Ou eu percebo, eu comecei, isso é recente, eu comecei a observar o olho, o trejeito no rosto da pessoa, ela fala, não entendi. É, aí eu falo, bom, logística significa, aí eu vou e explico um pouquinho brevemente para ela. Isso tem dado um pouco melhor de resultado para mim.
Principalmente quando eu falo sobre algo que é novo, não tem no Google sobre logística para a vida, que é mais complicado ainda. Tem que explicar para a pessoa o que é logística para os negócios e aí fazer ela enxergar-se aplicando na vida. Você está me entendendo? Tem dado melhor resultado. A questão, resumindo isso que você disse, tem muito a ver com rapport. Rapport. Você presta atenção na postura da pessoa, na questão do olhar, e você, a partir dali, você, mesmo que mentalmente, copia a, o trejeito da pessoa. E a partir desse momento você vai falar assim: olha, eu acho que essa resposta que eu dei para Camila, ela ainda não ficou satisfeita. Olha, com esse brilho que ela deu no olhar, ela entendeu o que eu estou querendo dizer para ela. Então, é aquela questão de ter sensibilidade. É a questão da sensibilidade. Mas aí, complementando, é a técnica do rapport. Mais alguém? Você? Bom, boa noite a todos. Eu sou o Roger Alves, sou do mercado imobiliário, tá? Empresário do mercado imobiliário. Não deixo de ser corretor, né? Continuo sendo corretor de imóveis, mas gestor aí da unidade aqui de Jundiaí da Zion Prime. Carlos, quero parabenizar você pela sua palestra e aproveitar aí que foi muito inteligente a pergunta dela e o que você relatou referente a procrastinar aquilo que a gente entende e entende bem, que você deve ter muito conhecimento naquilo que você faz, é o medo, né? O medo, ele é inimigo, né, e inimigo grandioso de cada um de nós, independente aqui do segmento. Então você tem uma bagagem tão grande, você veio o medo que é o quê? Será que as pessoas, o que eu vou falar, o conteúdo que eu tenho é tão importante assim? E você fica com aquele medo do que você vai falar é raso. E na verdade o outro não sabe. É que você tem tanto conhecimento que você pensa que o outro já sabe. Entendeu? Ah, então eu não vou falar. Então eu não vou me expor. Então eu não vou dizer. Pra que eu vou falar? E aí você cria o quê? Um medo. E o medo faz você procrastinar, certo? E a partir do momento que você potencializa esse medo dentro de você, que ele é cotidiano, a cada dia ele vai se travando você, travando você, travando você, você não expõe aquilo que você tem mais precioso na vida, que é o quê? Que é a mensagem que tem dentro de você. A mensagem que tem dentro de você, ela é única. Por que única? Porque você pode ser de um segmento, igual ele falou no começo, aqui tem outros segmentos, segmentos parecidos ou iguais, mas cada um tem uma mensagem dentro de si que ela é única, né? Quando ele falou aí em relação a vendas, eu tenho uma frase comigo que essa frase é minha: quem entende, atende. Quem atende, vende. Então, assim, quem entende, atende. Quem atende, vende, né? Eu tive o privilégio, no mês de abril agora, de lançar esse livro do mercado imobiliário, onde eu falo exatamente sobre isso. Quem entende, atende. O atender para vender morreu, não funciona mais. Ah, vou atender e vou vender. Não funciona mais. Nós estamos numa era que já não funciona mais. Você tem que entender para atender. A venda é consequência. Quando você entende, atende. Quando você atende, a venda ela é uma consequência disso daí. Então, o Carlos, quero parabenizar, que ele falou claramente, muito bem isso, né? Ficou muito, muito bacana mesmo, com conteúdo de muito, muito poder, né? E a minha pergunta para você, Carlos, é o quê? Inteligência artificial. Ela vem com muita velocidade, né? E eu tô aí meio perdidão ainda, todos nós, né, gente? Eu acredito. Estamos usando, eu estou usando bastante a inteligência artificial no meu trabalho. Eu estou buscando aí deixar cada vez mais automatizado, mas de uma forma humanizada também, né? Porque a gente não pode perder, né, essa questão aí do calor humano, que é isso que não pode perder. A sua opinião, Carlos, em relação a vendas, esse processo de vendas, usando a inteligência artificial, você já tem usado, já tem tido resultado com isso? Tem algum case de sucesso? Fala pra gente um pouquinho. Essa questão da inteligência artificial é um caminho sem volta. A gente nem pode falar que é tendência, porque é a nossa realidade. No entanto, eu ainda acredito, seu nome é? Roger. Nada ainda vai superar a nossa capacidade de entender as pessoas, de atender as pessoas. E outra, a inteligência artificial é bastante interessante a partir do momento em que a gente cai naquela questão do processo, que é o que o Helder até acabou de colocar aqui para a gente. Se a gente tem aquela parte burocrática para fazer em questão de inteligência artificial, é muito interessante fazer, porque a gente economiza o nosso tempo. Mas em questão de comunicação, comunicação nada mais é do que o que o outro entende, mas acima de tudo, ainda mais nesse mundo conturbado que a gente vive, é comunicação também, é o que o outro sente. Então, a partir do momento em que a gente percebe esse sentimento na pessoa, isso aí é insuperável. A inteligência artificial
vai ser interessante dentro do nosso processo. Eu utilizo inteligência artificial, sim, na hora de produzir alguma imagem, na hora de produzir, de pensar em alguma outra frase diferente para eu colocar no meu slide. Isso aí, a inteligência artificial vem para me ajudar. Mas nada vai substituir aquele contato que eu tenho com as pessoas, aquele contato que eu estou tendo com vocês aqui e essa troca. Então, a inteligência artificial é interessante na hora de você otimizar os processos em que o ser humano pode não fazer parte, como, por exemplo, a produção do slide. Você pede para ele através de um prompt e ele vai entregar para você dentro daquela personalidade que você está querendo colocar na tua apresentação. Mas a questão humana, a questão do relacionamento humano, essa vai ser insuperável e vai trabalhar ao lado, sim, da inteligência artificial. Mas que a gente vai ser substituído simplesmente porque um robozinho vai entregar uma mensagem bacana para você, vai empoderar legal você. Isso daí eu ainda estou na segunda marcha, não estou falando assim, não, vai substituir. Então, o Carlos, se ele ficar sentado ali, o robô toca essa reunião. O Roger fica sentadinho ali, o robô vai vender para ele, sabe? Então, isso aí é uma questão que a gente sabe que é a nossa realidade, mas ainda o fator humano está sendo bastante preponderante, principalmente aqui dentro das nossas relações. Isso aí, ó, haja vista isso que a gente está vivendo aqui. Nós não estamos simplesmente na nossa casa acompanhando essa reunião online que foi dispersada. A gente simplesmente preferiu vir todo mundo para cá para a gente conhecer e para a gente se interagir. Aproveitando o gancho da inteligência artificial, a gente que trabalha com gestão, a gente vive de números, né? Exatas é a nossa vida. Então, a gente é o chatão dos cálculos. E a inteligência artificial vem, assim, potencializando muito e, assim, nós criamos uma metodologia, a gente usa muito inteligência artificial, nós chamamos ela de ideal. Quando a gente vai criar um prompt, a gente coloca intenção, detalhe, exemplo, ação e limite. E o limite vai ao encontro do que você comentou. Não é nenhuma pergunta, é um comentário apenas. Bacana. Carlos, tem pergunta aí? Então, deixa eu passar o microfone. Eu tenho uma também, daqui a pouquinho. No meu caso, nessa venda de produtos, seria a venda de serviços. E aí eu gostaria de saber, né, nessa questão, o que se aplica diferente em vendas de serviços, de tudo que você falou? O que pode ser diferente na minha área, sou podóloga, né? Uhum. E o meu atendimento é direto, né, com o cliente, claro. E não só quando o cliente está na minha frente, mas de um tempo para cá, quando alguém vai me buscar na rede social. Antigamente, ninguém me perguntava o valor. Ah, quanto custa? E hoje, essa pergunta está cada vez mais comum, sabe? E é uma coisa que às vezes eu fico meio perdida na resposta. Porque assim, o meu serviço não é um só. Sim. Eu tenho vários. E aí, como é que eu falo o valor de um serviço? Eu não sei o que você vai me apresentar quando chega, né? Mas você quer uma resposta do valor, né? Não sei se é medo de ser muito caro. Eu não sei o porquê. Essa questão de falar assim, olha, eu acho que eu estou cobrando muito caro o meu Eu não serviço. acho, na Não, verdade. Não. legal, já ajuda. Na minha área hoje, da forma que eu estou preparada, eu acho que eu cobro até barato. Eu não Uhum, posso dizer jamais que é caro, sei. porque o meu serviço é em cima de muito conhecimento. Sim. Então não pode ser caro. Mas eu tenho os concorrentes, né? Uhum. E eu gostaria de entender isso. Qual é a resposta ideal? Eu tenho muito caso com relação a isso, principalmente com relação a preço. Mas sabe como eu tenho conseguido vencer essa barreira? Falado para o meu cliente ou para o meu possível cliente o valor que ele vai ter a partir do momento em que ele adquirir um produto meu. Por exemplo, uma pessoa não consegue falar em público, não consegue fazer uma apresentação, consequentemente não vai conseguir vender. Eu falo assim, olha, como você se vê como um grande vendedor? Como você se vê como um grande comunicador? Aí a pessoa vai apresentar os gaps.
E aí é a partir desse momento que eu entro, eu ajo e digo o valor que tem o meu produto. É aquela questão que eu até coloquei aqui no slide. A gente não precisa colocar pressão em cima do cliente, mas a gente tem que mostrar para ele o valor que vai ser entregue. Então, isso já ajuda bastante. E é para a gente não cair naquela armadilha do preço. E outra, é aquela questão de se empoderar. Quer dizer, você, dentro da sua expertise, já estudou, já pesquisou, e é uma atenção constante com o cliente, aquele trabalho multidisciplinar que você disse que atende a vários segmentos ali dentro da tua área. Então, o que acontece? É você mostrar mesmo o que ele vai ganhar e a questão do valor. E ver também se o cliente vai perceber. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, vamos implantar uma forma milagrosa, a gente vai colocar essa regra e vai fechar 100%. Muitas vezes o cliente não entende e ele realmente está procurando preço. E se ele estiver procurando preço, por 1 centavo ele vai trocar você e vai para um outro que muitas vezes nem oferece um serviço bacana igual você oferece. Então, resumindo, procura passar para o cliente o que ele vai ganhar se ele adquirir um serviço seu, com toda a expertise que você tem. Certo? Renata, no seu trabalho, o que que eu enxergo, né? Que é uma prestação de serviço igual à minha. Então dá para fazer um comparativo, né? Nós prestamos serviço. E eu com o imóvel, eu tá um pouco mais fácil, né? O cliente ele vê lá o preço do imóvel, ou às vezes ele vê a placa, ele liga perguntando o preço também, né? Quando ele liga perguntando o preço, o que que eu faço para quebrar uma objeção que é o quê? Ele desligar o telefone e falar: "Vou ver, qualquer coisa te ligo". Acontece muito isso. Então, o que que eu faço para ele? Eu faço algumas perguntas que eu chamo de perguntas poderosas. Você pretende comprar à vista? Aí ele vai te dar uma resposta. Não, eu quero financiar. Você já fez uma simulação? Não, ainda não. Eu queria te dar uma consultoria gratuita. Você aceita? E a gente marca aqui no escritório dentro do horário que você consegue. Você trabalha horário comercial? Aí eu já meto uma pergunta nele. Entendeu? E vou conduzindo a conversa com perguntas, entendeu? Quem pergunta vai ganhando o jogo. Exatamente. Então, um exemplo assim: a pessoa liga, pergunta para você qual que é o preço do seu serviço. Aí, igual você falou, você tem vários. O que que você precisa? Ah, eu tô com um calo no pé, um exemplo, certo? Aí você fala assim: eu posso te dar uma hidratação nos pés e a gente conversar aqui, eu ia analisar um pouco melhor para você, gratuitamente? Não, vai ser um tempo seu ali que você vai entregar o valor que o Carlos acabou de falar, você entregar esse valor, né, mas de uma forma presencial, que com certeza você vai fechar a venda ali, porque é um fechamento de venda. Agora, pelo telefone, às vezes você fala assim, pô, é R$ 100, é R$ 200. A pessoa já, igual ele falou, tá procurando o preço e ela não tá vendo o valor que você tem. Porque o preço seu, igual você falou, o preço você acha muito, é um preço justo. Entendeu? Quando o preço já é justo. Então, a partir do momento que você entrega o valor, né? Que você vai estar entregando o valor. Pô, ela me deu uma hidratação nos pés, um exemplo, tá? Figurado. Você trouxe o cliente para perto. E ali você vai falar para ele, ó, é interessante você fazer isso, você fazer aquilo dentro da sua expertise, entendeu? Eu consigo fazer assim, tal, tal, tal. E ali você vai passar o preço para ele, mas entregando um valor. E aí tem aquele contato, né? Um network ali com o cliente, com certeza você vai fechar muito mais venda. Tá bom? Uhum. Uhum. É. É a questão da realidade. É essa coisa que outro dia eu estava lendo uma reportagem, se não me engano, foi na revista Exame. Eles estavam falando desse profissional que é plataformizável. Ou seja, nós temos também essa questão de nos plataformizar. Então, quer dizer, nós temos essa expertise e esse relacionamento humano, que é o que você acabou de dizer. Mas a gente tem que dedicar uma partinha também para ficar nas redes sociais, para a gente se plataformizar. Ô, Renato, o Ney quer compartilhar aqui com você que ele faz um trabalho exatamente assim como você tá falando. Oi, tudo bom? Qual é o seu nome? Você tem um agendamento online?
Então você vai ter que ter um agendamento online, R$ 89,90, anota aí. É, o valor, por quê? Você está produzindo, você está ocupado, certo? É o que a gente faz todo dia, a gente produz. Então, o agendamento online, desculpa, eu tô com sede. O agendamento online, ele vai trabalhar por você, tá? Então, assim, eu sou especialista em trabalhar com beleza. E eu falo que o ramo da beleza, fora o petróleo, é um dos ramos mais ricos do mundo. O seu trabalho, que é com as mãos, ele é preciosíssimo, não tenho dúvida disso. Tá, você trabalha com as mãos que eu digo com isso aqui. Uhum. Não, trabalho com as mãos, você trabalha manualmente, correto? Então, o que acontece? Você é podólogo, certo? Então, tá bom. Se você é podóloga, hoje, o que você tem que fazer? Isso não é uma tese, é real life, é o real. Você tem que monitorar o seu Instagram todos os dias. Você tem que ter uma página no Google. Hoje eu sou o profissional mais avaliado da cidade. Eu tenho 516 avaliações 5 estrelas no Google. Não tem ninguém que tenha mais nem Jundiaí, nem região, nem outro lugar, tá? Então eu falei assim, Ney, por que você tá falando disso? Porque automaticamente quando você coloca no Google qualquer palavra-chave, cabeleireiro, barbeiro, consultoria de imagem, visagismo, um monte de imagem, vai jogar primeiro para quem ela é patrocinado, mas quando eu vejo um link patrocinado, eu corro. Então onde que eu vou? Eu vou em quem é mais avaliado. Vocês fazem isso também? Então, a ideia é essa. Você tem um Instagram sendo alimentado todos os dias. Você não precisa fazer dancinha. Jamais. Não faça isso. Não faça isso. Jamais. Porque nitidamente que o teu cliente não é de dancinha. E assim também o meu não é de dancinha. Hoje eu atendo a maioria empresária. Minha agenda é lotada todos os dias. Sabe quanto que é a minha consultoria? R$ 350 uma hora. Eu tenho agenda lotada todos os dias. Então, assim, eu não tô te falando pra me englorescer, muito pelo contrário, eu tenho amor pra quem é da beleza. Porque quando eu comecei a trabalhar, há 6 anos atrás, eu saía 0 clientes. Zero, sabe o que é zero? Tipo assim, meu Deus do céu, tô aqui, vamos fazer acontecer. Só que aí eu falei assim, deste um cliente, eu vou multiplicar pra mais. Só que você deve ter o quê? 35 anos ou não? De nada. Eu fiz 36, agora dia Mas tem uma 30. troca, ele vai pedir para você avaliar ele no Não, Google não, agora. não, tá tudo certo. Não precisa, fica tranquila. Ó, Eu vim te trazer uma solução, na verdade. Eu vim te trazer solução que se chama faturamento, ok? Então hoje, você depois, eu faço questão de passar a agenda que eu uso, não ganho nada com isso, muito pelo contrário, é uma agenda funcional. Segundo, se faça presente, tá? Mostre seu dia a dia interessante, você passando um café, fala. Só um adendo, só um adendo. Na verdade, você não tem interesse em cliente nenhum, porque todo mundo tá na rede social. Agora tem. Você tá quanto tempo na área? Meu Deus, que glória! Parabéns. Então, assim, se você quiser se multiplicar, ter pessoas que vá fazer algum backstage para te dar suporte, para você ganhar mais dinheiro, que é o que todo mundo quer. Vamos e convenhamos, ok? Então você vai ter que ter essa agenda online. Por que agenda online? Quando o meu cliente ele me pesquisa no Google, eu não recebo uma pergunta de quanto que é o meu serviço. E quando recebo, é pergunta assim: ah, viu, é perto do Bar do Dito, é perto da Vila Arens? Só se ele quer parar o carro com facilidade. Então, por que eu tô te falando isso? Que na verdade, quando você coloca lá seu Google de tudo que você faz, você coloca no seu Instagram de tudo que você faz, você coloca lá sua carga horária apenas com horário agendado e você tem um link que é um menu de serviços, podologia XYZ, R$ 300. Só unha, R$ 100. Só se você for meio debilóide pra te ligar perguntar quanto que é o preço. Entende? Às vezes acontece de um ou outro perguntar, oi, quanto que é? Mas quando a pessoa pergunta quanto que é, quem por preço vem, por preço vai, gato. Entendeu? Então, assim, continue a sua qualidade, exponha-se você, porque foi o que ele falou. As pessoas não querem comprar um cabelo, não querem comprar unha, querem comprar você. E você tem uma imagem rica. E quando as pessoas querem comprar uma imagem rica, ela quer falar assim: nossa, essa pessoa que faz meu pé, que faz minhas mãos, que cuida de mim, ela tem uma imagem bacana. Então, exponha essa beleza diariamente, porque é podologia, né? Na verdade, quando você fala em podologia, você já imagina, idealiza aquela mulher vestida de branco e tal. Você assim jamais vai te falar que você é podóloga.
entendeu? Então, exponha-se mais. Muito bem, ó, já estamos caminhando aqui para o final. Agora eu vou fazer minha pergunta também. Todo mundo fez a pergunta, eu também posso. Também sou filho de Deus aqui, pô. Vamos lá. Carlos, não sou eu, tá? Não vou falar, porque eu já fiz o workshop do Carlos há mais de 10 anos, por isso que eu consigo falar hoje em público tranquilamente. Mas, Carlos, sou tímido. Não consigo falar com as pessoas. Não consigo, sei lá, num encontro como esse, de repente, me comunicar ou falar. Eu fico tremendo, né? Vamos falar da parte da oratória. Fico tremendo. Qual que é a dica mais prática que você me dá para poder falar em público, para poder me comunicar bem? Olha, por incrível que pareça, para você falar em público, você não precisa ser aquela pessoa expansiva. Tô lembrando a hora que você começou a fazer essa pergunta, eu lembrei de uma vez que eu estava num espaço de eventos aqui na cidade e eu ainda trabalhava numa rádio aqui na cidade. Aí a pessoa que estava ali dentro daquele evento era um baile dos advogados e a pessoa me conhecia, ela era a minha ouvinte na rádio. Aí, dali a pouco eu olho assim, eu tô na mesa sentado lá com um grupo de amigos, assim, aquela pessoa chegando ali perto da minha mesa. Você é o Carlos Cunha? Eu falei, sim, sou o Carlos Cunha. Da rádio? Sim. Eu ouço você. Ah, muito obrigado aí pela tua audiência, né? Tua paciência, né, de ficar me ouvindo lá. Viu? Mas por que você é quietão? Ou seja, a pessoa achou que pelo fato de eu trabalhar em rádio, eu era um rádio ligado 24 horas. Eu chegava, colava aqui falando e ali falando. Então, aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim, viu, mas você é tímido. Muitas vezes não é questão de você ser tímido, é questão de você saber se posicionar e saber a hora que fala. Aí, a questão que eu falo para você, mesmo sendo tímido, tem possibilidade sim de se empoderar para conversar com outras pessoas. Para isso, basta você saber o que vai falar e saber também se aquele ambiente onde você está interagindo é um ambiente interessante para você. Porque muitas vezes a gente aprende muito mais ouvindo do que falando. E outra, a gente não precisa chegar aqui, por exemplo, olha, eu sou o Carlos, eu vim dar palestra, então já começar a dar palestra desde o portão e não dar sossego para ninguém conversar ali no café, sabe? Então, há possibilidade sim de você, mesmo sendo tímido, fazer a sua comunicação. E eu tenho uma frase que eu gosto de colocar sempre nas minhas palestras, que é do Carlos Drummond de Andrade. Em qualquer lugar que você chegar, escolhe a tua melhor palavra ou o teu melhor silêncio. Viu? Ficou até um silêncio. É isso aí. É como. Posicionamento. Exatamente. É, Sensacional. exatamente. É como eu sou do meu dia de trabalho aqui com o pessoal aqui, eu sou bem quietinho. Nesses momentos é que eu falo. O meu eu vou compartilhar aqui, mas também por aprendizado, me corrija se em algum momento aqui, mas eu gostaria de compartilhar. Eu sofro de TDAH, medo, procrastinação, diversas coisas aí que vocês falaram e então, enfim, eu ouvi vocês falarem a respeito de medo, processo e funil. E o que eu tenho a compartilhar com vocês que eu uso no meu dia a dia. Gostaria de perguntar para vocês, quem aqui tem estabilidade financeira? Não existe. Instabilidade, sim, exatamente. Então, eu já tive muito esse medo de falar em público, chegar nesse nível aqui, eu preciso melhorar muito, mas chegar nesse nível aqui de pegar o microfone e conversar com vocês abertamente, vivendo essa experiência, para mim era um desafio muito grande. Então, quando a gente fala de medo, qual é o maior medo das pessoas hoje? É a morte. E isso é inevitável. Então, o mínimo que a gente quer, que é conseguir conquistar nossos sonhos, seja eles qual forem, a gente precisa viver e aproveitar o melhor possível e fazer o melhor possível para conseguir conquistar esses objetivos. E a respeito de processo e funil,
que o colega ali comentou. Eu já trabalhei em engenharia de processo e por mais de 5 anos. E o que a gente procura fazer e que eu trouxe, né, com o aprendizado meu, e eu trouxe para minha empresa, é a visão de um processo macro. Então, ou seja, ele tem que passar, o cliente chega por onde? Na minha empresa, eu sempre adequei que todos podem vender. Desde o instalador, se ele está lá fazendo instalação, o cliente, eu preciso de mais uma placa. Ele vai fazer essa captação e vai fazer o direcionamento. E esse processo, você tendo ele macro dentro da empresa, ele é entendível pela maioria das pessoas. E a partir do momento que a gente trabalha o funil dentro da empresa, essa pessoa que está lá na ponta, que está fazendo a frente com o cliente, ela deve primeiramente ouvir. Eu demorei muito tempo para saber que, num processo de vendas, quem fala primeiro perde. Então, escute. Ouça o seu cliente, ouça o que ele está precisando. E o meu maior desafio foi o desafio de não dizer não ao meu cliente. Então, talvez te ajude. Eu já tive uma performance de 93% de vendas fechadas dentro do mês. E, ou seja, o cliente me ligou, pediu alguma coisa e eu falar não para ele, para mim esse foi meu maior desafio. Então, eu busquei muito bem o tipo de cliente que eu quero atender. E o cliente bem atendido, ele sempre vai te indicar. Então, você buscando o cliente sonho seu, ele sempre vai te indicar para outro cliente sonho. E dizer que na Oxy a gente costuma vender experiência. Quem aqui nunca escutou Casa de Mãe, sempre cabe mais um. Então, eu costumo falar quando eu estou numa visita com um cliente que a Oxy está de portas abertas, vem tomar um café, vem conhecer a produção, todo o nosso processo de fabricação. E quando eu comecei a empresa, eu comecei com uma escada e uma furadeira. E era um desafio muito grande a gente sozinho fazer venda, fazer compra, projetar, ir lá entregar e fazer toda a parte. E alguns clientes, eles até reclamavam para mim do seguinte, né? Porque falavam assim, viu, mas você sumiu. Só que eu entregava no prazo. Dava 2 semanas, no dia certinho eu estava lá fazendo a instalação. Mas durante aquele tempo eu meio que sumia. Então, no meio do tempo, eu fui aprendendo a quê? A fazer com que o cliente participe do processo de fabricação. Então, sempre fui mantendo ele avisado. Então, foi algumas experiências aí que eu acumulei durante a vida. E falando de experiência, agradecer o Carlos e o Bruno pela experiência que a gente está vivendo aqui. Porque todo esse trabalho aqui, deixando todo mundo participar, compartilhar, e principalmente, né, você está ouvindo a gente. Então, assim, é uma experiência magnífica aí que com certeza vai ser memorável aí no nosso dia hoje. Obrigado. Só mais um. Mais alguém? Então, uma pergunta. Pergunta para o Carlos responder em 2 minutos, porque senão a gente não vai. Depois aí vai todo ficar com sono, ninguém vai querer tomar café mais gelado, não. Cadeira, tá quentinha. A Elo fez um novinho. Bom, Carlos, muito obrigado por compartilhar um pouquinho aí sobre comunicação, sobre a Tora, dentro de vendas, né, sobre esse posicionamento. Eu acho que a gente vai para casa agora com um pouco mais de ideias, insights de como aplicar isso no nosso negócio. E eu acho que dentro desses 10 anos que eu te conheço, tem 10 anos, acho que uns 10 anos. Tem 10 anos, tem uns 10 anos. 10 anos que eu te conheço, o Carlos sempre foi essa pessoa íntegra ali que trouxe mesmo a comunicação na veia e isso para mim faz muito sentido e até por isso que eu te agradeço e por isso que eu te fiz esse convite, né, de participar aqui, né, porque realmente eu sei da qualidade do seu trabalho e realmente eu sei o quanto que isso fez diferença na minha vida mesmo, né? E eu participei lá atrás, são 10 anos atrás, do Workshop do Carlos, e recentemente participei aqui também, a gente fez um outro dia aqui, né, com o pessoal, participei aqui também,
Foi bem legal. E queria agradecer, né? Muito obrigado. Faça o seu convite. Eu sei que você tem aí, quer formar um grupo para fazer um workshop junto. Faça o seu convite aí. Acho que a gente não tem a data ainda, mas fique à vontade. Pessoas estão, em primeiro lugar, Bruno, muito obrigado aí pela oportunidade. E para mim é sempre um motivo de bastante honra poder compartilhar conhecimentos e, acima de tudo, ouvir, porque quando a gente ouve, a gente aprende mais ainda. E para mim é uma experiência muito rica poder compartilhar aqui meus conhecimentos com vocês e perceber também essa sinergia que a gente conseguiu durante esse papo. O curso Oratória Sem Segredos, você pode ter mais informação dele dentro das minhas redes sociais, que é @carloscunhacomunica. É um curso voltado mesmo para a comunicação assertiva e é um curso que também a cada hora, a gente percebe que o aluno consegue aplicar aquilo que ele está recebendo. Eu costumo dizer assim que é um curso, Camila, que eu só falo sobre o que existe. E a partir desse momento, as pessoas vão se desenvolvendo cada vez mais. O meu contato pela rede do Instagram, se você mandar um direct, a gente começa a conversar, porque eu tenho esse curso tanto em turmas bem reduzidas, quanto cursos particulares, consultorias e mentorias, e vai ser muito bom poder contar com vocês aí na minha sala no The One, ou então quando for workshop, com certeza estarei aqui na Behouse, porque aqui é uma experiência muito bacana aí da gente compartilhar conhecimento também. Com certeza. Quem quiser fazer o curso dele de oratória individual, inclusive recomendo que venha até fazer aqui também, né? Vai tomar um café com a gente um dia, bater um papo, né? Realmente é muito proveitoso. Muito obrigado e vamos pro café.